O dia mais feliz. Autor: J. P. Vale. A manhã de domingo estava agradável, não existia nuvens no céu para bloquear a intensidade do sol, a brisa era agradável, os pássaros cantavam, e muitas crianças brincavam no parquinho da praça. De longe, os pais estavam atentos às possíveis travessuras de seus filhos, ou à diabrura de outros com os seus. Em um banco, entre muitos outros daquela praça, estava ocupado por um homem. Ele se sentava na beira do banco como esperasse que alguém se sentasse ao seu lado. Quem conseguia enxergá-lo, sentia-se tentado a sentar naquele espaço vazio do banco ao lado daquele homem misterioso. O homem era alto, magro, e apesar de seu rosto estar sempre com uma expressão de tristeza, era atraente. Por aparentar um homem maduro, talvez 50 anos, seus cabelos grisalhos inspiravam respeito e confiança. Posso me sentar com o senhor? Disse uma jovem mulher que tinha levado o filho para brincar com as outras crianças no parquinho. Se esse for o seu desejo, não posso impedi-la. Se essas palavras fossem ditas por qualquer outro desconhecido, a jovem sairia de lá imediatamente, mas tinha algo nele que a atraía. Uma vez capturado por sua órbita era quase impossível escapar. Ao se sentar, a jovem ficou entorpecida, estar ali era bom e envolvente. Ficou chateada ao saber que aquilo iria acabar quando fosse embora. Por que tenho que ir? Por que não posso ficar aqui para sempre? Perguntou-se a mulher. Porque a sua vida é lá fora. Respondeu o homem ao seu lado. Você pode ler meus pensamentos? Posso fazer muitas coisas, e sei de muitas outras. O que, além de ler minha mente, você sabe? Questionou a jovem curiosa. Sei mais sobre ti, do que você mesma. Sabendo o que penso, fica fácil. Você não sabe o que pensa? Questionou o homem, interrompendo-a. Sei sim. Penso muita bobagem. Penso muito em meu filho. Tendo consciência de seus próprios pensamentos, por que não se conhece tão bem, Evelyn? Como sabe meu nome? Ah! Você consegue ler pensamentos. O que você tem medo de descobrir? Sabendo tanto sobre mim, por que ainda assim me questiona? Por acaso já não sabe a resposta? Ao rebater aquele homem, Evelyn sentiu-se uma profana, como uma adoradora de um Deus que em um puro ato de desobediência não seguiu as ordens de seu Altíssimo. As perguntas costumam incomodar mais que as respostas. Geralmente quem faz perguntas do tipo que fiz agora, já sabe as respostas, querem somente instigar algo. O que você quer instigar em mim? Evelyn o questionou mais uma vez. Essa sua pergunta não me instiga a nada. Evelyn pensou que se aquela resposta fosse dada por um de seus amigos, antes mesmo de terminar o pronunciamento da última palavra, estariam gargalhando, até certo ponto ela achou cômico. Mas o rosto daquele homem não mudou em nada, isso a fez entender que ele estava acima dessas manifestações humanas. Certa vez, prosseguiu ele, um mestre disse ao seu discípulo quando questionado por ele: você precisa fazer perguntas melhores. Você está aqui para me ensinar? Será o meu mestre? Não. Aquela resposta seca não era a que Evelyn estava esperando ouvir. O que você ouviu mais de mim, foram ensinamentos? Essa pergunta soma-se a muitas outras, ou seja, você fez várias perguntas para mim, e até o momento não me instruiu em nada. Concluiu Evelyn orgulhosa. Exatamente. Estou aqui para fazer perguntas. Ou melhor, uma única pergunta, que irá mudar sua vida. As que fiz até o momento serviram unicamente para preparar o terreno. Um misto de curiosidade e medo apoderou-se de Evelyn, algo dentro dela dizia para não ouvir a pergunta, e se pudesse saísse de lá o mais rápido possível. Agora não era mais a áurea daquele homem que aprendia no banco da praça, e sim a curiosidade sobre o que ele acabara de falar. Ao se acomodar melhor no banco, Evelyn deu sinal corporal de que estava disposta a ouvir a pergunta, ignorando assim todos os seus instintos de autopreservação. Evelyn, qual foi o dia mais feliz de sua vida? A pergunta foi direta e sem floreios. Sem entender como aquela pergunta iria mudar tanto sua vida, Evelyn achou muito boba aquela indagação, e sem se esforçar muito ela respondeu. Acho que foi o dia que Guilherme nasceu, quando o coloquei nos braços pela primeira vez. Sem esperar, o homem colocou o dedo indicador na testa dela. Com isso,
Evelyn não viu mais nada, além do momento que julgava ser o mais feliz de toda a sua vida. Ela pôde ver detalhes daquela ocasião que sua memória não era capaz de proporcionar. Com os olhos em lágrimas ela disse: Isso é maravilhoso. Se tinha alguma dúvida de que esse fosse o dia mais feliz de minha vida, agora não tenho mais. Aproximando de Evelyn, o homem encostou sua boca no ouvido dela, e disse em um tom baixo, quase aos sussurros: Esse foi o dia mais feliz de sua vida. E não terá outro igual a esse, nunca mais você experimentará tal felicidade. Aquelas palavras gelaram o coração dela, que até então estava aquecido com a boa recordação que acabara de ter. Repentinamente o tempo começou a se fechar, espessas nuvens surgiram e cobriram o sol, escondendo assim a sua majestade. A brisa transformou-se em um vento forte e gelado. Com o medo da iminente tempestade, o pânico espalhou-se rápido, como uma doença contagiosa, as pessoas começaram a correr, os filhos eram agarrados pelos pais, e forçados a deixarem as brincadeiras no parquinho. Desperta de seu torpor devido à movimentação das pessoas, Evelyn olha para o lado e vê que o homem simplesmente desaparecera. Talvez o vento o tenha levado. Pensou ela. Uma semana se passou, e no mesmo banco da praça estava o homem que Evelyn julgara ter sido carregado pela ventania. O sol já estava encoberto pelas nuvens, pois o ritual estava quase concluído. Dessa vez quem estava sentado ao seu lado era um jovem, aparentava ter 30 anos, estava bem vestido. Tratava-se de um executivo, que em sua ânsia pelo trabalho, se esqueceu que era um domingo, arrumou-se para ir ao trabalho, e só percebeu o erro quando estava a caminho e para não perder a viagem viu no homem a seu lado um potencial cliente. Com o dedo do sujeito em sua testa, o jovem foi desperto por uma vozinha meiga. Olá! Do que vocês estão brincando? A voz pertencia a uma menina que não tinha mais que 6 anos de idade. Que cabeça minha, hoje é domingo. Prometi ao meu filho que iria levá-lo ao futebol, por isso peço licença. O jovem levantou-se e foi embora, assim como as nuvens que estavam cobrindo o sol, todas dissiparam. Sem pedir, a menina sentou-se no lugar vago deixado pelo homem que acabara de sair. Assustado, o indivíduo olhou fixamente para aquele pingo de gente que interrompeu o seu ritual. Quem é você? Disse o homem ainda assustado. Meu nome é Ayla. Disse ela, enquanto balançava as pernas divertidamente. Qual é o seu? Como consegue me ver? Você é muito nova para isso. Ora. Seu bobo, consigo ver com os meus olhos. Disse Ayla aos risos. Isso não está certo. Disse o homem fazendo uma cara de esforço enquanto olhava para Ayla. O que é que está errado? Não consigo saber o que você está pensando. Também gosto de fazer isso. Isso o quê? De brincar de adivinhar. Pelo jeito você quer que eu adivinhe qual é o seu nome, pois até agora não me falou qual é. Não tenho nome. Disse o homem, mostrando-se zangado. Não seja bobo, todo mundo tem um nome. Não sou todo mundo. O homem entrou em uma espiral de emoções, ficou ainda mais irritado ao descobrir que estava irritado. Nunca havia experimentado aquilo antes, não lembrava de ter sentido qualquer emoção até então. Mas você é alguém, por isso deve ter um nome. Insistiu Ayla. Para você, sou ninguém. Ninguém, você é engraçado. Disse Ayla, colocando a mão em frente à sua boca enquanto sorria. E você, é irritante. Você só não é mais bobo do que aquele homem que acaba de sair. Onde já se viu, trabalhar no domingo. Como sabe disso? O homem ficou intrigado por ela saber aquilo. Ele não parava de se surpreender com aquela garotinha. Ela sabia de coisas que era impossível a qualquer outro ser humano ter conhecimento, também ficava abismado com a capacidade que ela tinha de provocar emoções nele. Nesse momento Ayla acenou com a mão como forma de dizer aos pais, que a chamavam para irem embora, que ela já estava indo. Tenho que ir agora, meus pais estão me chamando, depois a gente conversa mais. Ayla desceu do banco e seguiu para onde os pais estavam. Antes de abraçar a sua mãe, ela virou-se para trás, e viu o homem imóvel olhando-a atentamente. Ele permaneceu assim, sem nenhuma reação, mesmo depois de Ayla dar um tchau.
Mais uma semana se passou, no banco estava o mesmo homem misterioso, e cativante aqueles que podiam vê-lo. Parecia que a cada dia estava mais difícil encontrar pessoas com a capacidade de enxergá-lo. Ele pensou que isso estava relacionado com aquela garotinha que tinha encontrado. Naquele domingo, após a partida da menina, ele executou um novo ritual, só que dessa vez completo, diferentemente do que aconteceu com o executivo, que fora liberto por Ayla. Ao final do processo, as nuvens não cobriram o sol, a brisa não se transformou em uma ventania, e as pessoas na praça continuaram com o que estavam fazendo, não saindo desesperadas com medo de se molharem em uma tempestade. Ele esperou que ela aparecesse, estava ansioso em revê-la. Nunca tinha sentido isso antes, aliás estava sentindo coisas que julgava não ter a capacidade de sentir. Talvez todos aqueles sentimentos seria o que estava tirando o seu poder, estava o deixando fraco. Não poderia deixar isso acontecer, ele era o que fazia. Caso perdesse o seu dom, não haveria razão para sua existência. Percebendo que sua vida estava em jogo, sentiu vontade de sair dali e ir atrás dela. Ayla. Sim, esse é o seu nome. Pensou o homem. Mesmo que empenhasse toda a sua força não conseguiria sair dali, não era assim que as coisas funcionavam, ele não ia em busca das pessoas, e sim o contrário. Mas aquela garota ficava livre em seus domínios, ela era diferente, não podia ser atraída. Por isso tinha que aguardar, e pela primeira vez em sua existência teve que se curvar à espera. Outra semana se passou, e mais uma manhã agradável de domingo agraciou as pessoas presentes naquela praça. O homem que era calmo, ficava sentado no banco da praça impassível, agora apresentava sinais de angústia. Ficava a todo instante olhando para os lados como estivesse desesperadamente procurando por alguém, até que fechou os olhos, inclinou a cabeça para trás, e resignou-se. Olá, ninguém. Ele ouviu a voz meiga da qual recordava e ansiava tanto escutar. Qualquer um abriria na mesma hora os olhos para fazer a confirmação visual de que era realmente a pessoa a quem esperava, mas ele podia distinguir cada ser humano por sua energia, sabia que era Ayla, sua energia era inconfundível. Tentou lutar contra a tentação de abrir os olhos, não haveria necessidade, queria provar que ainda era o mesmo, e não estava sujeito às emoções. Mas se eu não abrir os olhos, o que ela irá pensar de mim? Mas por que estou mesmo preocupado com o que ela pensa de mim? Questionou-se o homem. Por fim cedeu ao desejo, abriu os olhos e disse: Oi. Por que você não veio na semana passada? O homem tentou não mostrar em seu tom de voz que esteve ansioso para revê-la, embora o seu cumprimento seco, e a forma direta de perguntar por sua ausência demonstrasse isso. Não tinha feito nenhuma promessa para você que eu viria domingo passado. Respondeu Ayla, com um sorriso no rosto. Sentiu minha falta? Por que eu sentiria falta de uma garotinha irritante? Acho que você tem medo de ficar sozinho. Medo. Sozinho. Isso não me afeta. Você é um bobo mesmo. Deveria tomar cuidado. Como se atreve a ficar me chamando de bobo? Poderia muito bem puni-la por esse insulto. Falando desse jeito, você parece o papai. Principalmente agora que a tia Evelyn ficou doente, ele está ainda mais nervoso. Então ela é sua tia? Como não soube disso antes? Não consegui ver nada sobre você na mente dela. É verdade. Você conversou com ela. Ayla colocou a mão no queixo, como estivesse refletindo profundamente sobre o que acabara de falar. Como sabe que estive com ela? Por mais que tinha prometido a si mesmo que nada do que viesse daquela garota iria surpreendê-lo, não conseguiu se conter diante daquela revelação. Papai disse que ela está doente, ele chama isso de depressão. Sabe, ele cuida de pessoas tristes igual a minha tia. Mas parece que você não concorda com seu pai, não é? O homem ficou bem atento ao que Ayla iria dizer, aquilo lhe interessava e muito. Acho que foi algo que você disse a ela. Ayla olhou intensamente para o homem, isso causou um desconforto tão grande nele, que o fez pensar que aquilo que estava sentindo fosse medo. Não foi o que eu disse, e sim o que ela falou. Simplesmente respondeu a uma pergunta que eu fiz. Qual foi a pergunta? Inquiriu Ayla. Jura que não sabe mesmo qual foi a pergunta? Duvidou o homem do questionamento da garota. Juro. Disse Ayla,
balançando a cabeça afirmativamente. Qual foi o dia mais feliz de sua vida? Ele aguardou um pouco, e ficou atento à reação de Ayla. Essa foi a pergunta que fiz a ela. Não sei por que essa pergunta boba deixou titia tão triste. Como disse, não foi a pergunta que causou a tristeza, e sim a resposta dela. Ainda não consigo entender. Ayla pareceu mergulhar em seus pensamentos, tentando buscar respostas neles. Se você quiser, posso ajudá-la a entender. O sorriso que surgiu no rosto do homem trouxe a Ayla uma sensação ruim. Não foi somente o seu estado de espírito que ficou nublado, o tempo também começou a se fechar. O sol estava totalmente encoberto por nuvens pesadas, e o vento batia forte, logo gotas de chuvas começaram a cair intensamente. Ao olhar para o céu, Ayla ficou com o rosto molhado. Ela percebeu que dentre as inúmeras gotas frias em sua face, algumas eram quentes, então se deu conta que estava chorando. Ao virar-se para o lado para poder olhar nos olhos daquele sujeito, e lhe dizer que estava tudo bem, Ayla não o encontrou. Ela desceu do banco e ficou olhando para os lados procurando por ele. Ao ver novamente o banco sem ninguém, a sua tristeza se intensificou, e assim como o assento à sua frente o seu coração ficou vazio. A mesma ansiedade pelo qual o homem passou, Ayla experimentou. Na semana seguinte, quando ela chegou na praça, foi direto para o banco. A expectativa que havia criado em ver aquele homem misterioso sentado naquele banco, a deixou contrariada por não o encontrar ali. Será que ele ficou chateado comigo? Perguntou-se Ayla. Ayla olhou para o céu, e viu que a chuva não ia demorar a cair. Desde aquele dia, o tempo não esteve bom uma única vez. O sol parecia tímido diante de tanta nuvem espessa. Talvez o sol também esteja chateado. Pensou Ayla. Ela teve que esperar para o próximo domingo, por mais que ficasse com vontade de ir antes, não poderia. Não porque era criança, e dependia de seus pais para levá-la até lá, não era isso. Esse problema seria fácil para ela contornar, o detalhe estava no domingo. Sem compreender como sabia daquilo, ela sentia que tinha a ver com a magia da manhã de domingo. Está tudo igual à semana passada. O sol não apareceu, e nem ele. Ayla estava mergulhada em seus pensamentos, quando uma voz a fez se virar para o lado. Sempre estive aqui, você que não estava me vendo. Disse o homem, sentado ao seu lado no banco. Ninguém, você voltou. Disse Ayla animada. Puxa! Você conseguiu adivinhar o que eu estava pensando. Você já não é a mesma, por isso consegui. Seu bobo. Ainda sou a mesma Ayla. Vou admitir que no início você me assustou. Não conseguia saber o que se passava nessa sua cabecinha. Só o fato de conseguir me ver já era motivo para me deixar desconfortável, mas tudo mudou naquele último dia que conversamos. Acho que você foi contaminada. Eu lavo bem as mãos, como minha mãe me ensinou, não acho que fiquei doente. Disse Ayla preocupada, olhando para as mãos. Logo você também perderá essa sua inocência, e então não terá mais volta. O homem pareceu triste ao dizer aquilo, pelo menos aos olhos de Ayla. Sabe? Você está diferente. Sou imutável, sou o mesmo sempre. Não sei o que quer dizer imutar. Ayla não conseguiu lembrar da palavra que ele tinha dito, por isso esperou que ele a socorresse. Imutável, quer dizer que não muda. Mas todo mundo muda. Veja minha tia Evelyn, ela era tão alegre e hoje está muito triste. Ayla fez uma cara de compaixão ao falar da tia. Quero conversar sobre isso mesmo. Fiquei matutando o que você disse, da pergunta que fez a ela. Como disse, o segredo não está na pergunta que faço, e sim na resposta que obtenho. Tem como explicar isso para mim? Diante do olhar de menosprezo do homem, Ayla continuou. Você acha que só porque sou uma criança não irei entender? O questionamento da garota o fez lembrar que ele não estava conversando com uma criança qualquer, ou melhor, não estava conversando com um ser humano comum. Por isso viu-se obrigado a explicar para aquele ser, que estava ao seu lado. A felicidade humana é somente uma expectativa. A espera de que dias melhores virão, que no futuro as coisas serão melhores do que no presente, e infinitamente melhores do que foram no passado.
Essa ideia deixa as pessoas presas em uma eterna busca, e isso as distrai, fazendo-as suportarem a vida. Suportar quer dizer aguentar? Interrompeu Ayla, com um questionamento genuíno. Ela estava se esforçando para entender o que ele estava dizendo. Exatamente. Continuou o homem zangado por ter sido interrompido. Quando as pessoas são libertas dessa busca, o efeito não é bom para elas. Quando descobrem que o dia mais feliz de suas vidas já passou, a magia é quebrada, assim como o espírito delas. Se isso é ruim, por que você faz isso então? É de minha natureza, é o propósito de minha existência. Com a mão no queixo, pensando profundamente sobre uma decisão que iria tomar, Ayla faz uma proposta ao homem. Se você gosta tanto de fazer isso, tenta comigo. Não é que eu goste ou não de fazer, é algo mais forte do que eu. E então? Vai fazer essa mágica comigo? Insistiu Ayla. Acabei de dizer para você que é uma força que me impele a fazer, e não sinto isso agora. Talvez porque você ainda não viveu o seu dia mais feliz. Talvez não exista um dia mais feliz. Disse Ayla olhando-o fixamente. O que Ayla disse para aquele homem, que já não era mais tão misterioso, o fez pensar profundamente. Se estivesse conversando com um adulto, talvez a frase teria sido construída de um modo mais elaborado, carregada de palavras difíceis. Mas as palavras dela eram simples e diretas, mas carregada de honestidade. Mesmo que ela tenha usado a palavra talvez no início, o seu olhar não transmitia dúvida alguma. Agora você me fez despertar o ímpeto. Prepara-se, pois sua vida irá mudar para sempre. Costumo não sentir compaixão em quem faço isso, mas você é muito nova, teria uma boa vida, sinto muito. Ele parou por um momento, esperando que suas palavras quebrassem a coragem naqueles pequenos olhos, mas não foi o que viu. Os olhos de Ayla pediam para que ele continuasse. Ayla, qual foi o dia mais feliz de sua vida? Hoje, agora, aqui com você. Não faz sentido isso. Olhe para o céu, ele está carregado e sombrio, agora há pouco você falou com tristeza de sua tia. Como pode hoje ser o dia mais feliz de sua vida? Apenas continue. Obedecendo ao pedido de Ayla, o homem colocou o seu dedo indicador na testa dela, e fez o que estava habituado a fazer, mas com um resultado totalmente diferente do que teve até então. Não foi Ayla que ficou revivendo um período de sua vida, e sim o homem. Ele reviveu o momento em que tocou com o dedo na cabeça dela. O movimento de seu dedo indo ao encontro de Ayla era para ele uma eternidade, e quando havia o toque, uma luz se formava no ponto exato onde havia o contato. A cena se repetia, vez após vez, em câmera lenta. Você entendeu agora? Disse Ayla libertando da repetição sem fim. Nesse momento as nuvens se dissiparam, e o sol raiou glorioso. Como que despertas de um sono, uma multidão de pessoas apareceu de todos os cantos, trazendo vida àquela praça. As crianças voltaram a brincar no parquinho e os seus pais mostravam-se felizes por verem seus filhos se divertindo. De todos ali presentes, quem mais apreciou cada aspecto da vida, foi o homem que outrora era sombrio, misterioso e introspectivo. Cada movimento era uma obra de arte para ele, cada sorriso de alguém era apreciado, ele viu até mesmo beleza no choro de uma das crianças que havia caído do trepa-trepa. Pela primeira vez em toda sua existência ele se levantou do banco, e pôde ver com os seus próprios olhos mais adiante, não como os olhos de terceiros. Era o que ele sempre fez, enxergava a vida com os olhos dos outros. Será que é isso que significa estar vivo? Perguntou-se ele. É isso mesmo. Você consegue ler os meus pensamentos? Questionou o homem. Sou boa nessa brincadeira de adivinhar. Sinto que se eu der um passo à frente não poderei mais voltar, e nunca mais irei te ver. Mas terei que fazer isso, mesmo que não queira, à frente está a minha libertação. Acho que sim. Disse Ayla, não havia tristeza em suas palavras, ela falava como alguém que acabara de cumprir uma missão. Estou indo. Escute. Existem muitos outros iguais a mim. Disse o homem em tom de lamentação. Seu bobo. Existem muitos outros iguais a mim também.